com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar sobre física, mais especificamente sobre as leis de Newton, tá pessoal? Então vamos lá, começando pela primeira lei. Então gente, ó, que é a chamada lei da inércia, tá? Mas o que seria essa lei então? Então vamos ver o que o conceito diz. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, tá? O que significa isso, pessoal? Olha aqui, significa que os corpos eles têm uma tendência de permanecerem em um estado atual. Seria isso, tá? Então, quando a gente fala em uma inércia, nós estamos falando em uma tendência. Tá, mas o que seria essa tendência? O que seria essa tendência, professor? Gente, basicamente, essa tendência seria o seguinte, ó, se eu estou aqui parado, eu tenho uma tendência de continuar parado, ao menos que tenha uma força que haja contra mim, ao menos que eu mesmo faça uma força e eu possa estar me movimentando de um lado para o outro, tá? Então eu posso falar também para vocês que se essa caneta ela tá aqui parada, ela vai ter uma tendência de continuar parada, ao menos que tenha uma força contra ela, certo? Que faça com que ela se movimente, certo? Pessoal, só que a inércia ela não se refere somente a corpos que estão parados. Ela se refere a corpos que estão em movimento retilíneo. Olha, por exemplo, uma bicicleta. Vamos supor que a pessoa está ali, né? Ela vai pedalando em uma bicicleta. Pessoal, essa bicicleta, se ela estiver em uma linha reta, ela tem uma tendência de continuar se movimentando até que tenha uma força contra ela, como por exemplo, quando ela bate em algo que faça com que ela pare, tá? Então, pessoal, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, e ela nos diz que os corpos têm uma tendência natural de permanecerem da forma que estão, certo? Pessoal, olha, vamos pegar uma situação prática. Vamos pegar a situação de um ônibus, por exemplo. Ó, vamos pensar que isso aqui é um ônibus, tá? E nós temos uma pessoa que está sentada no fundo deste ônibus, tá? Aí, pessoal, ó, o ônibus ele vai começar uma curva, tá? Ele vai vindo em linha reta, chegando aqui ele vai fazendo uma curva. Pessoal, por que quando nós estamos em um ônibus, ou pode ser em um carro baixo mesmo, por que quando nós estamos em um carro, quando o carro vai fazer uma curva para cá, nós temos uma tendência de sermos deslocados para cá? Por que será isso? Gente, porque o nosso corpo ele está seguindo a nossa tendência, ele está seguindo a inércia, tá? Por quê? O nosso corpo ele tem uma tendência de, se ele estava dentro de um veículo, dentro de um carro, de um ônibus, se ele estava em linha reta, ele tem uma tendência de permanecer em linha reta, certo? Então o corpo ele estava se movimentando em linha reta, junto com esse ônibus. Só que aí, o ônibus ele teve uma força que fez com que ele virasse. Ele teve uma força necessária para que ele pudesse fazer essa curva. Só que o corpo não. O corpo ele tem uma tendência de continuar se movimentando em linha reta. Só que à medida que o ônibus vira, olha, a posição do corpo ela tem uma tendência de permanecer da mesma forma, em linha reta. Então, por isso que nós temos a impressão de que nós estamos sendo deslocados para o sentido contrário da nossa curva. Tá, pessoal? Ó, então, o ônibus ele foi fazendo a curva, mas vocês podem perceber que o corpo tem uma tendência de permanecer aonde ele estava, certo? Então, o corpo ele estava nesse ponto, se movimentando junto com o ônibus. À medida que o ônibus fez uma curva, o corpo ele teve uma tendência de continuar esse movimento, certo? Então, por isso que dá a falsa impressão de que o ônibus está jogando a gente para o sentido contrário da curva. Isso acontece também com o carro baixo, tá, pessoal? Então, é a mesma situação. Então, aqui nós temos um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton, tá, pessoal? Que é a chamada lei da inércia, certo? Então, basicamente seria isso, pessoal. Basicamente, o corpo ele tem uma tendência de permanecer no seu estado atual, seja esse estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que seria isso, pessoal? Retilíneo uniforme. Retilíneo movimento em linha reta. Uniforme com a velocidade constante, tá? Então, nós temos duas possibilidades. Se o corpo ele está parado, ele tem uma tendência de continuar parado, até que tenha uma força contrária que haja sobre ele e que faça com que ele se movimente, tá? Faça com que ele saia da sua inércia. Se ele está se movimentando em uma linha reta com uma velocidade constante, ele também só vai parar até que tenha uma força contrária que possa fazer com que ele pare. Tá, pessoal? Quer ver uma outra situação? Então, pessoal, isso aqui nós temos milhares de aplicações, tá? Então, essa primeira lei de Newton aqui, nós temos muitas aplicações para ela. Quer ver uma outra? Ainda dentro de um ônibus, ó, a pessoa, ela está em um ônibus cheio, então ela está ali, né, no ônibus. Por que tem
aquele suporte em cima para que a pessoa possa segurar. Por quê, pessoal? Porque quando o ônibus freia, a pessoa está no ônibus, o ônibus ele está indo com uma velocidade constante, em linha reta, com um movimento retilíneo uniforme, não é isso? Aí, à medida que o ônibus chega em um semáforo, por exemplo, ele freia. Esse ônibus ele teve uma força contrária que fez com que ele freasse, não é isso? Só que a pessoa que está no ônibus, ela não tem essa força contrária. Então, ou seja, a tendência dela é continuar indo para frente. Não é isso, pessoal? Então, por isso que quando o ônibus freia, a pessoa ela dá aquele soquinho para frente, tá? Por quê? Porque ela tem uma tendência natural de continuar o seu movimento retilíneo uniforme, certo? Um outro caso, a partir disso daí, por que a gente usa cinto de segurança? Por quê? Justamente por causa dessa função. Nós estamos em um veículo, em um carro, né? Se o carro freia ou se ele colide, enfim, se tem uma força contrária que faça com que ele pare, se ele está no seu movimento retilíneo, certo? Com velocidade constante, e tem alguma coisa que faça com que ele pare, seja porque ele freou, ou seja porque ele encontrou algum obstáculo, então o nosso corpo tem uma tendência natural de continuar indo para frente. Então é nesse momento que o cinto trava, certo? Então o nosso corpo tem a tendência de continuar se movimentando para frente e o cinto trava. O cinto ele serve para nossa segurança, justamente por causa disso, justamente por causa da primeira lei de Newton. Certo, pessoal? Beleza? Então tá. Gente, olha, dessa forma então, a gente pode falar que essa primeira lei, ela está relacionada com as condições de equilíbrio de um corpo. Olha, então pessoal, muitas vezes quando nós falamos em equilíbrio, a única coisa que vem para nós é de alguma coisa que está ali, pessoal, parada, não é isso? Então geralmente equilíbrio, a única coisa que vem para nós é o chamado equilíbrio estático, tá? Que é o quê? Definido quando um corpo está em repouso, ou seja, quando um corpo está parado. Então, ó, posso pensar em um bloco, por exemplo, que está em cima de uma mesa. Olha aqui, a velocidade dele, se ele está parado, né, quanto? A velocidade dele tem que ser 0. Então, eu posso falar que esse corpo ele está equilibrado. Eu posso falar que esse canetão aqui em cima da palma da minha mão está equilibrado, parado, não é isso? Então, esse é o chamado equilíbrio estático, tá, pessoal? Só que nós não temos somente isso, tá? Nós não temos somente esse. Nós também temos o equilíbrio dinâmico. Pessoal, esse equilíbrio ele é quando o corpo está em movimento retilíneo com velocidade constante. Certo? Então, pessoal, se um corpo ele está seguindo um movimento em linha reta com uma velocidade constante, eu também posso falar que ele está equilibrado. Só que aí ele tem um equilíbrio dinâmico. Certo, pessoal? Então, ó, aí a velocidade dele sempre tem que ser constante. Beleza, pessoal? Então eu posso falar que a primeira lei de Newton está relacionada com as condições de equilíbrio de um corpo. Então, ou esse corpo ele está em equilíbrio estático e ele só vai sair daí se tiver uma força contrária que possa fazer com que ele se movimente, ou esse corpo ele vai estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, se movimentando em linha reta com uma velocidade constante. E ele só vai parar, ele só vai sair da sua inércia à medida que ele tem uma força contrária. Certo, pessoal? Então, à medida que seja aplicada uma força sobre ele que faça com que ele saia da inércia. Gente, então essa foi a nossa primeira lei de Newton, tá? Então agora eu vou fazer uma pausa aqui e volto com a segunda e a terceira lei. Então, pessoal, olha, gente, então estou voltando aqui para falar sobre a segunda lei de Newton, tá? Então, gente, a segunda lei de Newton, ela é o chamado princípio fundamental da dinâmica, certo, pessoal? Então, o que diz essa lei para nós? Ó, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção em linha reta na qual aquela força é imprimida. Então, pessoal, ó, basicamente, quando nós falamos em segunda lei de Newton, nós estamos nos referindo a essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da força. Então, a segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Certo, pessoal? Então, ó, a força ela vai ser proporcional à massa e proporcional à aceleração. Ou seja, a força ela é igual à massa multiplicada pela aceleração. Então, pessoal, o que isso daqui diz para nós? Ó, a mudança de movimento é proporcional à força motora. Olha aqui, pessoal. Então, quando nós estamos falando em mudança de movimento, nós estamos falando de uma aceleração. Então aqui ó, ele está falando que a aceleração ela é proporcional à força. Então nessa frase aqui, Newton nos diz que a aceleração ela é proporcional à força. E olha, se a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, então a gente pode falar
que a aceleração, olha aqui, ó, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. A aceleração é igual a força dividida pela massa. Certo, pessoal? Ó, a aceleração é igual a força dividida pela massa. Ó. Se eu fosse passar essa massa para cá, ela está multiplicando o ar, ela passaria como? Dividindo, não é isso? Então eu posso falar que a aceleração é igual a força dividida pela massa. O que significa isso, pessoal? Que quanto maior a força, maior a aceleração. A aceleração e força são proporcionais. Ó, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, certo? E aí, massa e aceleração, elas são inversamente proporcionais. Ó, o que significa então, pessoal? Que quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor será a minha aceleração. Ó, por isso que um ônibus, por exemplo, ou uma carreta bitrem, ela demora tanto para conseguir pegar uma certa velocidade. Por quê? Porque a massa do ônibus ou dessa carreta bitrem, elas são muito grandes. Então, consequentemente, massa grande, aceleração pequena, não é isso? Quanto maior a massa, menor será a minha aceleração. Então, por isso que tanto o ônibus quanto uma carreta, elas precisam de bastante força, porque daí quanto maior a força, maior a aceleração. Certo, pessoal? Então, basicamente, essa é a segunda lei de Newton, tá? Então, pessoal, a terceira lei de Newton, ela é a lei da ação e da reação, é o princípio da ação e da reação. Pessoal, então vamos ver o que seria, ó. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Pessoal, o que seria isso? Pessoal, é a lei da ação e da reação. Significa o quê? Que para cada ação que eu faço, eu tenho uma reação contrária, eu tenho uma força contrária de mesma intensidade, certo? De mesmo módulo e de mesma intensidade. Certo, pessoal? Então, o que significa isso, pessoal? O que seria isso? Ó, vamos supor que eu vou fazer uma força nesse quadro, ó, vou fazer uma força nesse quadro, o quadro ele também está fazendo uma força contra mim. Se a palma da minha mão faz uma força nesse quadro, se eu tenho a ação de fazer uma força nesse quadro, o quadro ele tem a reação de fazer uma força de igual módulo a força que eu fiz. Então, se eu faço uma força, por exemplo, aqui de, digamos, 50 newtons, ó, o quadro ele também vai estar fazendo uma força contrária de 50 newtons para mim. E aí, uma outra coisa, pessoal, as forças elas têm a mesma duração. O mesmo tempo que eu ficar fazendo essa força aqui, o quadro vai estar fazendo a força contrária para mim, tá? Vamos colocar isso daí em situações práticas, ó. Quer ver só? Por exemplo, quando a gente anda, quando a gente vai de um ponto para o outro, eu quero sair desse ponto aqui e vou para esse ponto, ó. Se vocês observarem bem, os meus pés, eles estão fazendo uma força contra o chão, certo? Ó, os meus pés, eles estão fazendo uma força contra o chão. E o chão, por sua vez, faz uma força de mesma intensidade contra meus pés. E faz com que eu seja posicionado para frente. E faça com que eu seja deslocado para frente. Certo? Então, ó, se vocês observarem bem, quando a gente anda, a gente está fazendo uma força para trás. Se vocês observarem bem, a força que nós estamos fazendo, ela é para trás. E o chão, o solo, ele faz uma força contrária, impulsionando a gente para frente. Quer ver uma outra situação? Quando uma pessoa rema, por exemplo, ó. Quando uma pessoa rema, pessoal, o remo ele está fazendo o quê? Ele está fazendo, a pessoa está em um barco lá, ela rema, não é? Ela está fazendo uma força, ela está impulsionando a água para trás, não é? A pessoa rema, ó, ela está impulsionando a água para trás, não é isso? E a água, por sua vez, ela tem uma reação, a pessoa está fazendo uma ação de impulsionar a água para trás, e a água, por sua vez, ela tem uma reação de levar esse barco para frente, não é isso? Então, nós temos uma força de ação e de reação, certo, pessoal? Então, basicamente, isso que seria força de ação e de reação. Tá, beleza então, professor. Mas eu acho que nesse momento aí deve estar surgindo algumas dúvidas, né? Ó, por exemplo, então se eu estou falando para vocês que as forças elas têm a mesma intensidade, só que elas estão com sentidos opostos, então por que essas forças elas não se cancelam, né? A gente viu lá que a força resultante, quando elas apresentam uma mesma direção, mas apresentam sentidos opostos, a gente tem que fazer o quê? Subtrair elas, não é? Então, por que nesse caso elas não se cancelam? Por que nesse caso um outro exemplo de força, um outro exemplo de ação e de reação? Quando uma pessoa chuta uma bola, por exemplo, a pessoa chuta uma bola, não é isso? Então,
o pé da pessoa fez uma força sobre essa bola e a bola ela fez uma força sobre esse pé, não é isso? Então, já que a força é a mesma, já que as forças elas têm a mesma duração e a mesma intensidade, só que sentidos contrários, por que que a bola ela vai se movimentar para frente? Pessoal, porque as forças elas estão sendo feitas em corpos distintos. As forças elas não estão sendo feitas nos mesmos corpos. Ó, por exemplo, o pé está fazendo uma força sobre a bola e a bola está fazendo uma força sobre o pé. Então, nesse caso, elas não se cancelam. Nesse caso, nós não podemos subtrair elas e, consequentemente, nós não podemos ter equilíbrio, tá? Então, por isso que a bola ela vai se movimentar quando a pessoa chuta ela, tá? Porque as duas forças elas não estão sendo feitas sobre o mesmo corpo, tá? Pessoal, basicamente, então, essa é a nossa terceira lei de Newton, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui, então, sobre as características que as forças, que os pares de forças de ação e de reação têm. Ó, pessoal, primeira característica, então, elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma direção e são aplicadas em sentidos opostos. Então, ó, a intensidade é a mesma. Se eu estou fazendo uma força aqui nessa parede de 50 newtons, a parede ela vai estar fazendo uma força de 50 newtons na palma da minha mão, tá? A intensidade é a mesma, assim como a direção é a mesma, só que o sentido não é o mesmo. No caso, a palma da minha mão está fazendo uma força nesse sentido e o quadro está fazendo uma força nesse sentido, tá, pessoal? Beleza? Segunda característica, elas são de mesma natureza, ou seja, pessoal, se eu estou fazendo uma força de contato nesse quadro, ó, o quadro ele também vai fazer uma força de contato na palma da minha mão, tá? Eu estou tocando ele, também toca na minha mão, certo? Agora, se alguma coisa vai fazer uma força gravitacional em um corpo, então esse corpo ele também tem que fazer uma força gravitacional, certo? Então, ó, sempre que eu faço uma força de contato, o outro corpo também vai fazer uma força de contato. Sempre que nós temos uma força gravitacional, uma força magnética, né, que nós vimos nas últimas aulas ali sobre força, que são as chamadas forças de campo, então os dois corpos eles vão estar exercendo forças de campo, tá? Pessoal, depois, terceira, não se cancelam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Então foi isso que eu falei para vocês, que eu imaginei que fosse surgir essa dúvida, né? Então se as forças elas têm a mesma direção, e tem sentidos contrários, então por que que elas não se cancelam? Porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes, tá? Beleza? Basicamente isso. 4, pessoal, são aplicadas durante o mesmo tempo. Então, ó, pelo mesmo tempo que eu fizer a força nesse quadro, o quadro vai estar fazendo a força sobre a palma da minha mão. Beleza? Tudo bem? Pessoal, então essas foram as leis de Newton, tá, pessoal? Então, basicamente nessa aula era isso. Voltamos às nossas próximas aulas. Até mais e tchau!